Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês do nosso mini curso do Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande, Lei 1164 de 91. Agora, nós vamos entrar em um outro título da lei, tá certo? O título especificamente número 4, que chama do regime disciplinar, né? Professor, explica, dá uma geral para a gente sobre esse título. Vou dar uma geral para vocês terem uma visão sistêmica do assunto. Quando o aluno ele estuda, quando o aluno tem uma visão sistêmica daquilo que ele vai estudar, ele consegue compreender melhor os assuntos e os assuntos vão se encaixando nessa visão sistêmica e você tem uma compreensão, tem uma fixação de conteúdo com mais qualidade. Então vem comigo, regime disciplinar. Ó, disciplina. O que é disciplina? Pô, o cara aprontou, pau nele, não é isso? Estamos falando que é o estatuto. Então, o estatuto ele é formado, né, basicamente, por direitos, deveres, obrigações. Basicamente, né, essa é a concepção dos estatutos. Então, aqui, regime disciplinar, ou seja, caso o sujeito venha descumprir algo do estatuto, ele vai ser punido de forma disciplinar. Então, é o regime disciplinar. E este título 4, o quarto título da lei, nós temos cinco capítulos, né? Então, nós temos o primeiro capítulo do dever, o segundo capítulo das proibições, das acumulações e acumulações, responsabilidades e penalidades, tá? Pronto, de novo, coloca aí no caderninho, o aluno tem que fazer a anotação. Então, título 4, temos lá deveres, proibições, acumulações, responsabilidades e, finalmente, penalidades, tá? Vamos lá. Professor, o que significa os deveres? Deveres significa o seguinte: você tem a obrigação de fazer. Você tem o dever de ter aquele comportamento e aquela atitude. Então, você vai ver nós iremos ver as 12 hipóteses dos seus deveres, aqui, que estão consagrados no artigo 126. Tá? Então, dever é obrigação de fazer. Ok? Então, primeiro são os deveres. Primeiro capítulo, os deveres. Segundo capítulo, das proibições. O que são as proibições? Você não pode fazer. Você é proibido de fazer. Então, nós vamos estudar as proibições. Você não pode fazer. Então, você tem que saber tudo aquilo que você tem o dever, a obrigação de fazer, e tudo aquilo que você não pode fazer. O que não pode fazer são as proibições. Calma que eu vou fechar esse raciocínio. O terceiro capítulo trata das acumulações. Você vai culpar um cara de 5 letrinhas. Qual é o nome do cara? De um cargo, cargo público. Eu sou sonho de consumo. O cargo público é tão santo que a regra geral no Brasil é o seguinte: você só pode ocupar um cargo público, salvo as exceções constantes na Constituição Federal. Então, no capítulo 3º, a gente vai falar das acumulações. Tá? As acumulações que são permitidas. Somente ali, se você acumular outro cargo sem permissão, você vai ser punido. O quarto capítulo das responsabilidades, aquilo que você é responsável. E o quinto, das penalidades. Ou seja, se você, penalidades, nós temos 5 tipos de penalidades. Se você não cumprir com o seu dever, tá? Se você fizer alguma proibição, se você desrespeitar alguma proibição, se você acumular algum cargo, tá? Indevidamente, se você for irresponsável, você vai ser punido lá nas penalidades. Bacana? Então, essa é a estrutura, né? E aí, professor? Olha só. Só para fechar, você tem que estudar esse capítulo de forma integrada. Todas as aulas. Então, só para entender, título 4 do regime disciplinar, 2 deveres. Temos quantos deveres? 12 deveres, 12 deveres que nós temos. E tem o artigo 126. São deveres do funcionário. Aí tem 1, 2, 3, até o 12º. E aí, professor? Se você só estudar isso aqui, você está lascado. Você tem que estudar combinado com outros artigos. Por exemplo, capítulo 1º, eu disse que são 5 capítulos. O último capítulo são das penalidades. Vem comigo. Artigo 137. São penalidades disciplinares: repreensão,
suspensão, demissão, cassação e destituição em cargo de comissão. São 5 penalidades. Ou seja, aí eu pergunto, se você descumprir algum dever que você tem, qual que vai ser a sua pena? Vai ser de demissão? Não, está errada. Vai ser o quê? Repreensão. Então, nós temos que estudar lá no artigo 139. Estou avançando, depois eu vou ter que voltar isso aqui. A repreensão será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante no artigo 127. Ou seja, artigo 127 vai falar das proibições. Inciso 1 ao 9. Então, se o cara aprontar, desrespeitar o inciso 1 ou 9, ele vai ter a pena de repreensão. Vem comigo. E a inobservância de um dever funcional. Dever funcional consagrado no artigo 126 dos deveres. Nós temos 12 hipóteses de deveres. Então, se você desrespeitar qualquer uma das hipóteses do artigo 126, você vai ser punido pela repreensão, né? Previsto em lei. Que lei que é essa? A presente lei, 1164, só que o Estatuto ampliou regulamento ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Então, olha só como você tem que estudar, né? Conclusão, né? Conclusão, né? Você tem que saber que é o seguinte, a priori, tá? A priori, porque tem caso de reincidência, a gente vai explicar isso mais para frente, né? Você tem que saber o seguinte, do regime disciplinar, nós temos aqui 2 deveres, capítulo 1º, capítulo 2º das proibições, capítulo 3º das acumulações, 4º das responsabilidades e 5º nós temos o capítulo das penalidades. Infelizmente, você vai ter que estudar todos os capítulos, assistir às aulas. E aqui no nosso método, nós vamos ter 5 videoaulas, uma para cada capítulo. Hoje a gente vai trabalhar os deveres, ok? Primeira coisa, eu gosto de trabalhar com números na cabeça para ajudar a fixar. Deveres. São quantos deveres? 12 deveres. Os deveres estão consagrados aonde? No artiguinho 126. São deveres do funcionário, né? O que significa deveres do funcionário? Ele tem obrigação de fazer. Ele tem que agir. Tá? Ninguém precisa falar para ele, seja educado com o contribuinte negativo. Ele tem obrigação de ser educado. Ele tem o dever de fazer isso, né? Primeiro dever, né? Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Aí, questão de prova, tá? No comando da questão, o examinador colocou um texto explicativo, falando o seguinte, num texto explicativo, que o servidor público não exerceu com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Ele vai ser penalizado, ele vai ser punido, ele vai ser apenado, ele vai ser punido. Qual que é a pena? Aí você tem que combinar com o 139. Qual que é o 139? Vai ser com a pena de repreensão. Ele vai ser repreendido. É claro que a repreensão nós vamos estudar com mais detalhes lá na aula de penalidades. Eu tenho que fazer esse reforço pedagógico, antecipar um pouquinho o assunto para você compreender. Porque senão você vem aqui, só vem decorar, vai ler, né? Igual papagaio, repetir tudo que eu estou falando aqui, mas você tem que compreender como é que as questões podem ser elaboradas, ok? Então, primeiro, dever funcional, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, né? Segundo, dever funcional, ser leal às instituições a que servir. Lealdade, né? É um princípio ético, inclusive. Outro polo que pode ser questão de concurso é o seguinte, o cara falar que ser leal às instituições e servir faz parte do regime disciplinar, mas não é um dever, é uma proibição, está errado. Então você tem que saber, os 12 deveres são deveres, é diferente de proibições, que o cara pode falar um cara daqui é igual ao outro de lá, está errado. Tá? Aí você tem que saber as penas vinculadas aí no caso de descumprimento de alguma dessas normas de regime disciplinar. Terceiro, observar as normas legais e regulamentares. Lógico, né? Você trabalha na administração pública, a administração pública ela é estritamente legalista, ou seja, tem que cumprir as leis, você não pode inventar nada. Ali na sua função, no exercício da sua função, você vai ser um cumpridor de normas legais e regulamentos, né? Inciso 4º, né? Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Aí aqui eu tenho que fazer 2 observações para vocês, né? Cumprir ordens superiores, né?
Quem que são esses seus superiores? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Várzea Grande, o concurso 2017, do concurso 2018, um concurso que nós temos aí centenas de vagas para educação, para a área da saúde e outros cargos da Prefeitura. Nós aqui do Lá Concursos preparamos uma super preparação específica e focada para este concurso. Então, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí mais de 20 opções de cursos e cargos específicos para esse concurso. Investimento, o melhor custo-benefício do mercado. Lá você vai poder assistir o restante dessa videoaula, o nosso curso completo, o nosso curso bem atualizado para vocês, que eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Ó, só uma informação para vocês, ó. Segunda-feira, dia 8 de janeiro, saiu o resultado do concurso da SEDUC MT 2017. Eram, salvo engano, 900 vagas para o cargo de técnico administrativo educacional. Dessas 900 vagas, nós do LAC Concursos, nós tivemos 413 alunos aprovados dentro do número de vagas, ou seja, quase 50% dessas vagas. E isso quer dizer que o nosso método é bem-sucedido, é competitivo. Aqui você estuda com acompanhamento pedagógico, nós temos todas as videoaulas, você faz o seu horário, cara, enfim. Você vem, pode vir, sem medo de ser feliz, vem assistir o restante dessa videoaula, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bacana? Esse material de apoio está disponível no nosso site, frisão. Você pode clicar no link aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente desse material de apoio. Já é uma ajuda para quem aí não quer fazer o investimento no seu futuro. Tá certo? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.